O demônio de Jersey. O demônio de Jersey é uma criatura que habita a floresta de Pine Barrens, ao sul de Nova Jersey, Estados Unidos. A criatura é descrita como um bipede voador com patas, mas existem muitas variações. O demônio de Jersey se transformou em uma cultura pop na área, tanto que, em homenagem, deram esse nome a um time de hóquei. Ao longo dos anos, houveram diversos relatos de avistamento dessa criatura, inclusive por Napoleão Bonaparte, e também de ataques atribuídos a ela. Existem várias lendas sobre sua origem. As primeiras datam ao folclore dos índios nativos. As tribos chamavam a área ao redor de Pine Barrens de Papusing, que significa lugar do dragão. Exploradores suecos depois chamaram a região de Drake Kill, Drake sendo a palavra sueca para dragão, e Krill significando canal ou braço do mar. Mas a lenda mais conhecida é de 1735. Uma senhora de sobrenome Letts, que tinha 12 filhos, descobriu que estava grávida de seu 13º e disse que este seja amaldiçoado. Então, o bebê teria nascido com cabeça de cavalo, asas de morcegos e patas de canguru. Teria matado seus pais e depois fugido para a floresta de Pine Barrens. Outra versão conta que uma senhora de Leeds Point manifestou o desejo de que seu próximo filho fosse um diabo, Burlington, 1735. Em uma noite de tempestade, Monterledes entrou em trabalho de parto. Os amigos estavam ao seu redor, aguardando o nascimento do bebê. Monterledes, que era uma bruxa, e o marido Daniel Leeds acreditavam que nasceria um demônio, mas o bebê nasceu normal. Então, de um bebê normal, ele se transformou em uma criatura com patas, cabeça de cavalo, asas e um rabo de forquilhado. Na presença de todos, bateu as asas e voou pela chaminé, e sobrevoou a vila e partiu em direção aos pinheiros. Contam que após esse dia, ataques da diabólica criatura começaram a ser relatadas. Pessoas desaparecidas, animais mutilados. Relatos assombrosos de pessoas que sobreviveram aos ataques começaram a se espalhar, e o terror tomou grande parte da população local. As pessoas evitavam sair de suas casas. Cansados dos ataques, os aldeões resolveram montar milícias para capturar a tal fera. Alega-se que em 1740, finalmente um sacerdote teria exorcizado o demônio de Jersey, e por vários anos ele não foi mais visto, pelo menos até 1778. Popularmente, se diz que essa suposta criatura seria um demônio, e seu nome se deve pelo fato das primeiras informações sobre suas aparições remontarem à floresta de Pine Barrens, em Nova Jersey. A criatura se atribui popularmente a alguns raptos e desaparições humanas. As supostas testemunhas que informam encontros com esta criatura afirmam que é uma criatura com cabeça de cavalo erguida em duas patas, com uma altura de aproximadamente 1,80 m, coberta de pelos, com asas parecidas com a do morcego e com patas como de cangurus. Devido às características que atribuem às supostas testemunhas, as pessoas que creem em sua existência afirmam que é um mamífero e que, segundo as descrições, é muito parecido a algumas criaturas mitológicas, como os minotauros. Apesar das descrições variarem, existem alguns aspectos em comum, como seu longo pescoço, asas e patas. A criatura às vezes é vista como uma cabeça e cauda parecidas com a de um cavalo. São reputadas variações de 1 metro a mais de 2 metros. Vários avistamentos reportam que a criatura tem olhos vermelhos e brilhantes, que podem paralisar um ser humano e que emite um grito parecido com uma mulher, que é muito alto. Por muitos anos, várias pessoas testemunharam aparições dessa criatura. Médicos, advogados, policiais e tantos outros cidadãos. As aparições do demônio começaram em 1778, quando o comodoro Stephen Decatur visitou uma fábrica de ferro
para balas de canhão. Ele conta que enquanto testava as balas, uma estranha criatura albina passou voando sobre a fábrica. Usando um dos canhões, Decatur atingiu a criatura na asa, mas ela continuou a voar e desapareceu. Outra aparição ocorreu para Joseph Bonaparte, rei da Espanha, e seu irmão Napoleão Bonaparte. Eles estariam caçando quando viram o Diabo de Jersey, em 1816 e em 1839. Em 1840, houve um período de estranhas aparições. Grandes quantidades de carneiros e galinhas foram mortos por criaturas não identificadas. Muitas pessoas viram as pegadas de criaturas desconhecidas e ouviram gemidos na vizinhança. No ano de 1909, em uma semana de janeiro, todo o estado de Nova Jersey foi aterrorizado por um estranho ser. Todos evitavam sair até mesmo durante o dia. As escolas ficaram fechadas, as fábricas suspenderam o trabalho porque os empregados não queriam sair de casa. Cães, galinhas e gatos foram encontrados completamente mutilados. Havia pegadas bizarras em quase toda Nova Jersey. O zoológico de Filadélfia chegou a oferecer $10.000 em prêmio pela captura da criatura. Desde então, a criatura foi vista por várias pessoas em locais diferentes, e dizem que Piney Browse, conhecido por Leeds Point, é sua atual residência. A criatura já foi alvo de livros, jornais, episódios de grandes seriados e filmes. Até os dias de hoje, os relatos sobre o demônio de Nova Jersey continuam a surgir. Antes de finalizar, eu gostaria de estar pedindo que vocês não esqueçam de estar enviando seu relato paranormal para o e-mail do canal, que é canalescuridão@gmail.com. Não esqueçam de estar deixando seu like, de estar se inscrevendo no canal, curtam nossa página no Facebook, façam parte do nosso grupo no Facebook e nos sigam no Instagram. E lembrando que agora o canal tem Twitter, então siga lá, @sn_escuridão. Me adicione no Snap também, que é Biel_TLG. Então, até amanhã.